por um período que chama período do grande bombardeamento. Hoje, os grandes objetos já se chocaram, já bateram, já desapareceram. Já acabou, então, né? Acabou. É. Então, Foi uma limpa, assim. foi uma limpa, foi feita uma limpa mesmo. Mas é só olhar pra Lua, porque quando você olha pra Lua, Toda esburacada. toda esburacada, porque lá não tem temperismo, não teve vida pra apagar esse registro. Então você olha lá, a Lua tem milhões de crateras, não é nem milhares. Tem aquelas grandes, que foram as primeiras, né? Aquelas baitas, que são os mares lunares, né? E aí tem as menores que tem até hoje. E aí quando formou a atmosfera na Terra posteriormente, isso aí queima todos esses objetos também. Então os primeiros foram apagados, tirando um ou outro grande que chega, né, Sacane? Lá no Arizona, lá nos Bahia do Estados Unidos Golfo, que tem. do Golfo do México, aliás. né? Mas o bombardeamento que a gente vê na Lua teve na Terra também. Por isso que a galera fica assim, não, mas é impossível que a vida, que os BBLs, que são os Building Blocks of Life, né, tenham vindo do espaço. É impossível que a água tenha vindo do espaço. Quando é que estão esses meteoritos, né, O pessoal na Terra? fala, né? Onde que tá esse registro? Mas né? já foi. O pessoal esquece que a Terra é um planeta vivo, né? Então a gente tem placa tectônica que está sendo destruída, se formando, tem temperismo, tem um monte de coisa que vai apagando. Alguns ficam. A cratera, né? A Meteor Crater lá no Arizona é famosa. Só que aquela cratera do Arizona é 50 mil anos só. É muito recente. A gente fez um programa sobre dinossauros, aliás, perdeu essa 7 Perdi horas. não, porque eu vi, ué. Você viu, eu né? Vi, eu consegui. Eu comecei o Ciência Sem Fim, vocês já tinham começado. Sei. Eu terminei, vocês ainda estavam. Eu fui pra casa ouvindo. E ainda o pessoal falou que foi um shorts. Pro Pirula foi um short só que lá. Foi só um comecinho. Só a e introdução. lá a gente fala muito, né, dessa quinta grande extinção, né? Isso, de 66 milhões de anos atrás. E dizem que a gente pode estar vivendo a sexta agora, não é? E tem alguns teólogos que falam. Tem um estudo todo sobre a sexta extinção em massa, que aí tem muito a ver com o trabalho que o professor aqui faz, que como que seria essa sexta extinção? Para você ter uma ideia, aí ele pode falar muito melhor que eu. Tem muitas... A aceleração de extinção de espécies, ela tem aumentado muito. Então, antigamente, você demorava não sei quantos mil anos para uma espécie ser extinta. Hoje, por conta de várias mudanças, de várias Inclusive coisas... da gente, né? Inclusive, é muito mais rápido. Essa extinção está acontecendo muito mais rápido. Então, tem alguns estudiosos que falam que a gente está vivendo uma sexta extinção. Tem outros que falam que a gente ainda vai viver e tal. Como que é isso aí? Não, mas antes da gente falar do fim, vamos falar do começo. Não, então vamos deixar... Você quer falar do fim? Não, vamos começar pelo começo. Vamos começo, então. O que sabemos e o que não sabemos sobre o começo da vida? Não, o que o Sacani falou é isso mesmo, né? A gente teve um input muito grande de elementos do espaço, né? Seja de cometa, seja de asteroide, né? Boa parte da água veio de fora para o nosso planeta. E o que se acredita, a gente já sabe há várias décadas, né? Tanto em cometas quanto em asteroides também, a gente tem muitos desses compostos orgânicos mais complexos em asteroide, tem aminoácido em asteroide. Né? O que o teu corpo é feito, o meu corpo é feito, os nossos corpos são feitos? É feito desses aminoácidos todos. Né? Você vai comprar, vai na academia, depois você toma o whey protein lá. O que é aquilo? Aquilo é aminoácido. Parte daquilo lá você tem em asteroide. Então, assim, não é uma coisa tão complicada se formar esses tijolinhos da vida. O pessoal fica dizendo, não, o negócio é complicado. Não, isso é química pura. Né? A gente é como se fosse um robô bioquímico, vamos botar dessa maneira. Né? E esses tijolinhos, eles foram formados ou na Terra, ou fora da Terra, ou muito provavelmente em ambos. Vou fazer perguntas bem básicas, tá? Bora. Vocês falam tijolinhos por quê? Porque tem uns elementos todos separados e quando você começa a combinar alguns, eles formam uma cadeia, né? Uma cadeia que daí pode vir alguma coisa. O que vocês chamam de tijolinhos? O que é você, Vilela? Você é carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. 95% de você são esses 4 átomos. É mesmo? Ué. Os outros 5% ou até menos é fósforo, enxofre e ferro e outros menores. Que são, até aqui é um negócio que a gente chama de chomps. A gente precisa, para formar a vida, a primeira coisa que a gente precisa são chomps. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. A vida que a gente conhece precisa disso daí. 6 elementos. Perfeito. Né? E são assim, os básicos para a coisa começar. Tem até uma galera que acha, pode ser que em outros lugares seja de silício, mas o que se viu até agora é carbono mesmo. Né? Então, inclusive, né, quando procura vida em outros astros, que nem a Lua Encélado lá de Saturno... Se procura... esses elementos. Tá. E estava faltando fósforo, que acharam no ano passado. Então, Encélado tem todo o caldo necessário. Ah, é por isso que os caras falam, achamos fósforo, achamos não sei o quê. Eles estão procurando um caldo para baseado no que tenha vida aqui,
Pode ter. Você tem que achar os 6 elementos Perfeito. primeiro. É por isso, eu não entendia nada. Porque É os caras estão isso. procurando fósforo. Eles É querem isso. acender o quê lá? Não, fósforo é super importante, né? Para o que a gente chama de ATP aí na vida, mas aí depois a gente pode entrar nos detalhes. Mas então você tem esses átomos todos. E o carbono é, digamos assim, o mais importante de todos, porque você consegue fazer polímeros, você consegue fazer longas cadeias. Por exemplo, a gasolina que você põe no teu carro aí, ele é um polímero que foi formado foi modificado, na verdade, né, de petróleo que veio de algas que viveram há centenas de milhões de anos, tá? Então, a gente usa isso até hoje, seja essa mesa, seja qualquer coisa, é baseado no carbono. Então, onde vem esse carbono, né? De onde é que vem o carbono que está no tronco da árvore, que está no teu corpo? Vem do ar, cara, vem desse ar que está aqui no meio, é o CO2, que as plantas e outros organismos, eles vão fixar esse carbono na forma de glicose e vai dar toda a vida. Então, a vida, assim, se a gente botar de uma maneira bem simplista, e realmente é assim, a vida é química pura. É por isso que a gente estuda bioquímica na biologia, para entender esse negócio. Então, se você entende o que a gente chama de fotossíntese, tanto aeróbica e anaeróbica, né? Se quiser a gente entra nos detalhes, senão não precisa também. E entende o que é a respiração celular, que é o que está acontecendo no corpo da gente. Você está inspirando oxigênio. Esse oxigênio vai lá na tua célula. Só que por que o oxigênio é importante? Porque o oxigênio adora roubar uns elétrons. Então lá na tua célula ele está roubando uns elétrons e isso está quebrando, está ajudando a quebrar uma molécula chamada de glicose, fazendo energia para você poder mexer teu braço, para você poder pensar e coisa desse tipo. Muito bem, agora qual é o problema desse negócio? Tá. É como isso aí aconteceu há 3,5, a 3,8, a 4,2 bilhões de anos. Você tem que ter um mínimo, além desses elementos, você tem que ter um mínimo de moléculas ali de carbono, como por exemplo o metano, que é um carbono com 4 hidrogênios e outras, já tem que estar isso formado. Então, alguns pesquisadores, que nem o Oparin, que nem o Haldane, vieram com a ideia dessa sopa primordial, que está meio em desuso hoje. Tá? A gente acredita que é mais em fontes hidrotermais que essa coisa aconteceu. A gente pode entrar nos detalhes. Até vale falar, até o pessoal entender, né? Todo esse lance de estudar a origem da vida, pessoal, é como toda coisa na ciência, é uma evolução do pensamento científico. Perfeito. Então, esses primeiros caras aí, eles começaram a imaginar como que isso poderia ter se misturado. Aí vai lá, que é a sopa, que é a tal da hipótese da sopa primordial, vamos dizer assim. Isso, que já vem até do Darwin, assim, sabe? Só que aí o Oparin e o Haldane, teoricamente, hipotetizaram que, se você tiver amônia, metano, tiver ali uma água e descargas elétricas como fonte de energia, que provavelmente tinha muito na Terra primitiva, isso aí potencialmente seria o suficiente para você formar moléculas orgânicas mais complexas, como os aminoácidos, que tem no whey protein que você compra no mercado. Sim. E aí um cara chamado Stanley Miller e o Urey, que ganhou o prêmio Nobel pela descoberta do deutério, que o Sakane falou agora há pouco, que é o hidrogênio mais pesado, com próton e um nêutron. Esse cara, eles fizeram um experimento. Exato, e mostraram que isso acontece. Então você consegue formar, digamos assim, os tijolinhos da vida a partir de compostos muito simples e alguma fonte de energia. Isso é muito legal. Esse experimento eu até falo na minha apresentação. Eles tentaram reproduzir em laboratório o que aconteceu na Terra primordial. Então o que tinha na Terra primordial? Não tinha nada, mas tinha umas pocinhas d'água. Né, como que era essa Terra? Se eu estivesse olhando ela visualmente, como ela era? Nós estamos falando aí o quê? De 4 bi atrás, né? Mais ou menos. Também essas datas aí, pessoal, mas a gente não sabe ao certo, tá? Antes, lá, ele falou 3.7, mas foi 3.8. Né? Não sabe ao certo isso aí. Mas vamos pôr 4, né? Arredondar para 4 está bom. Cara, a Terra, ela já tinha passado, ela já estava num processo de resfriamento já, entendeu? Esse processo já tinha acontecido. Antes a Terra era uma bolona de magma, né? Uma bolona de rocha derretida. Aí com o passar do tempo essa rocha foi resfriando e tal. A água já estava aqui, ou por impacto, ou originada mesmo na Terra e tal. Um pouquinho de cada, né, provavelmente. Um pouquinho de cada. Começou a formar essas... Aí tinha lugares que tinha uma aguinha empoçada ali. Tá. Tinha esses elementos, que muito provavelmente também vieram desses impactos. A atmosfera existia? Tinha alguma coisa primordial, né? Então, assim, vamos lá. A atmosfera primitiva da Terra, ela provavelmente era mais semelhante ao que a gente tem hoje em Marte e em Vênus, que é o seguinte, é muito CO2. Provavelmente tinha muito CO2, que é o que mais tem em Marte, e é o que mais tem em Vênus também. Por que a Terra é tão diferente, né, a atmosfera da Terra? Claro, ela é muito mais espessa que a de Marte, que é só 10%. Mas a grande diferença é que a gente tem oxigênio,
que é esse que a gente está respirando agora, Certo. e a gente tem pouco CO2. E por que a gente tem pouco CO2? Porque na Terra a gente tem água líquida na superfície. E a água e os oceanos, eles absorvem esse CO2.